todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Eu sei que todos vocês estavam à espera e hoje nós temos o primeiro episódio da parte masculina da solteirice e identidade. Nós recebemos hoje dois convidados super especiais. Bem-vindos ao nosso episódio de solteirice e identidade, Milton e Carlos. Estavas a pensar. Como estão? Não. Como estão? Estão preparados para esta conversa que vai ser super top? Eu estou bem. Estou muito entusiasmado, na verdade. Acho que existe muita estrada por caminhar aqui. Então, vamos ver como é que corre. Boa. Eu estou bem, obrigado também. Obrigado pelo convite. Acho que teremos uma conversa bem interessante. Não sintam-se à vontade, porque esta é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. E eu sei que muitas pessoas estavam à espera desta parte masculina, porque nos episódios anteriores nós recebemos mulheres solteiras, mulheres casadas, para conversar sobre esse tema e esclarecer várias das vossas dúvidas. Então, vamos começar com uma pergunta que fizemos também às meninas, às mulheres. Ainda existem solteiros para casar? Sim ou não? Solteiras para vocês? Solteiras. Exatamente. Para casar? Sim ou não? Para mim, sim. Com certeza, sim. E acho que quando fazes essa pergunta, queres saber se ainda existem pessoas boas, solteiras, que... Sim, com certeza, não tenho dúvidas disso. E para ti, Milton? Certamente que existe. Sonho. Certamente. Queres dar algum Não tenho. exemplo? Quem nomes? Não vou dar nomes, não vou mostrar. Pronto. Não vou mostrar a minha lista aqui, mas tem. Não, depois vamos perguntar ao longo do programa sobre a lista do Milton. Só para esclarecer, nós começamos o episódio com solteiros, né? Então, o resto são solteiros comprometidos. Tem solteiros não comprometidos e solteiros comprometidos. No final do episódio, esclareceremos um bocadinho mais sobre esta parte, sobre os nossos convidados. Mas, uma outra coisa que nós estamos a conversar nos episódios anteriores era sobre a questão de nós termos muitos solteiros atualmente. Tanto do lado masculino como do lado feminino. Como mulheres, analisamos também a questão feminina e masculina e perguntamos umas às outras se nós estamos a ser exigentes demais na questão dos requisitos que nós pré-estabelecemos, por isso que estamos solteiras, ou existe um outro motivo por detrás desta onda de solteirice. No vosso ponto de vista, por que nós temos muitos solteiros agora? O que está a falhar? Há uma exigência extra por parte das mulheres ou vocês pensam que existe uma outra coisa que justifique o estado em que elas estão hoje? Podemos começar por ti, Milton? Eu acho que o problema de solteirice é, na verdade, um problema não só de cristãos, mas de toda a gente. Né? Então, uma vez que nós como cristãos, fazemos parte desse grupo de pessoas, tipo, o problema se reflete conosco também. Então, não acredito que seja um problema só nosso. Existem... no entanto, eu acho que entre nós, cristãos, existem outros critérios que tornam as coisas um pouco mais difíceis. Nós, cristãos, somos chamados a nos unir apenas com outros cristãos em casamento, certo? Então, só de colocarmos esse filtro já reduz drasticamente o número de pessoas com quem podemos nos relacionar. Então, esse é um princípio bíblico. Né? Não vos unais em julgo desigual com os incrédulos. Agora, em cima disso, ainda existem outros filtros que nós próprios colocamos. Cada um coloca seu próprio filtro. Né? Então, há cristãos que colocam, por exemplo, a questão de denominação, querem se relacionar com alguém da mesma denominação. Então, só por esse filtro, tu já reduzes ainda mais a tua lista de potenciais parceiros. Existem outros filtros que colocamos, como queremos alguém inteligente, queremos alguém atraente fisicamente. Então, esses filtros todos acabam tornando o cenário de relacionamento para cristãos ainda mais complicado. No teu ponto de vista, Carlos? Não, concordo com ele. E eu acho que isso até mostra quão sortudo, entre aspas, nós temos que ser tanto os homens como as mulheres para conseguir encontrar alguém
para casar e dar certo. Yeah. Porque são muitos níveis, são muitas camadas, como nós dizemos, são muitas caixinhas que têm que ser teoricamente preenchidas para que algo se encaixe como uma luva na mão. E com certeza que ter as exigências muito altas, de tal forma que se torne irrealista ou algo fora do que realmente existe, é uma dificuldade. E hoje em dia, quando nós temos essa abertura ou disponibilidade para ver como é que muita gente está a viver aparentemente nas redes sociais e por aí fora, também nos passa a sensação de que para nós conseguirmos arranjar ou encontrar alguém, nós precisamos de ter um número muito elevado de exigências, vamos lá, resolvidas ou estabelecidas. Então, Mas no vosso ponto de vista, né? Vocês acham que as mulheres estão a ser exigentes demais? Algumas das mulheres que estão solteiras acabam sendo exigentes demais nos requisitos para entrar no relacionamento, ou algumas dessas exigências são válidas? Né? Porque uma das coisas que nós tivemos a conversar nos episódios anteriores era a questão da exigência. E a maior parte das respostas era: nós estamos a ser exigentes, nós só sabemos o nosso valor, e se eu conheço o meu valor, eu não vou aceitar menos do que isso. Né? Não vou aceitar qualquer pessoa, não vou aceitar uma pessoa que não é moralmente satisfatória ao meu ponto de vista, não vou aceitar uma pessoa que não é cristã. Temos esse padrão, né, do ser cristão, mas muitos outros pré-requisitos que são colocados ali sobre a pessoa não ter nenhuma visão para a vida, não sabe o que quer fazer da vida, e elas acabaram dizendo que às vezes estas questões são vistas de uma forma errada, né, como se fosse um nível de exigência muito alto e como se fosse fora da realidade. Vocês concordam muito com isso sobre a questão da exigência, ou as exigências são válidas? eu posso começar com esta. Eu não acho que, no geral, as mulheres estejam a exigir demais. Para mim, longe disso. O que eu penso é que, além da questão de percebermos qual é a probabilidade de nós encontrarmos alguém que vai se encaixar perfeitamente nas exigências que nós temos que perceber também que o contexto social vem mudando com o tempo. Na altura, um homem com 19, 20 anos já trabalhava, já tinha assumido um certo número de responsabilidades, já fazia algum dinheiro. Então, tinha uma outra mentalidade aos 20, 21, 22. Hoje, um homem com 20, 21, 22 ainda provavelmente vive em casa dos pais, dependendo das condições que tem, ainda está a estudar, nunca pegou uma renda mensal na vida. Então, temos que perceber também que parece que a adolescência está um pouco mais atrasada ou esticada, e isso acaba impedindo também essa exposição que fazia com que os homens crescessem um pouco mais cedo antigamente. Então, se as mulheres têm uma meta teórica, vamos assim dizer, de casar aos 27, 26, e vão ver um homem que saiu da faculdade aos 25, em 2 anos é muito difícil que o homem já conheça o mundo, já esteja, vamos lá, maduro o suficiente, já tenha uma postura e todas essas coisas que as mulheres apreciam. Então, dizer que as exigências são elevadas, eu não acho que normalmente são, mas também é preciso percebermos que o contexto mudou um pouco, não só para os homens, para as mulheres também. Concordo com o que o Carlos disse. De forma geral, eu acho que, por exemplo, critérios como se relacionar com um cristão, tipo, são coisas básicas. Né? Tipo, a pessoa tem que ser cristã. Existe também, para além de ser cristão, vocês têm que ter os mesmos objetivos de vida, vocês têm que ter mais ou menos a mesma visão de vida, porque, infelizmente, não basta só ser cristão. Vocês podem ser cristãos ambos, mas terem objetivos de vida completamente diferentes, o que certamente causaria muita dor. Então, no entanto, acho que há uma coisa que é que as pessoas podem não ter, num determinado momento, as características que nós gostaríamos que elas tivessem, mas dá para ver sinais de que essa pessoa pode
pode. Um potencial. Exatamente, existe essa questão de se ver o potencial. Eu acho que, de forma, assim, normalmente é difícil encontrar alguém que tenha que marque todas as caixinhas, né? Yeah. E tenha tudo aquilo que tu queres. Mas é possível ver algumas pessoas que têm potencial de chegar lá. O que Acho que temos, Sim, sorry. eu acho que temos de estar mais abertos a isso, se calhar. O que para vocês dois, como homens, pessoas individuais, seria muito importante quando vocês estivessem a observar futuras parceiras ou potenciais parceiras? Vamos ser honestos. Ok, isso Sim. estamos a assumir que a questão de ser cristã já é base. Já está estabelecido. Já é base. É o básico. Já tratamos do básico. Já sim. está. Ok. Um ponto, eu acho que posso começar com depois vamos. Para mim, uma capacidade muito, muito importante é a abertura e a capacidade ou habilidade da mulher de conseguir aprender novas coisas, conseguir mudar de posicionamento. Obviamente que não estou à espera que mudemos de tal forma que nos corrompamos, não. Mas a possibilidade de mudar de opinião, para mim, dá uma abertura para perceber que, ok, eu consigo ver que desta forma, ou com a percepção que ela tem hoje, provavelmente não vamos conseguir gerir a nossa vida no futuro. Mas percebo que se conversarmos o suficiente, possivelmente se eu estiver certo, se a vida mostrar de alguma forma que o que eu estou a dizer é certo, ela não vai se prender ao ego ou a um posicionamento só porque ela já tinha antes. E isso aplica-se em vários níveis, em várias áreas do relacionamento, a nível financeiro, a nível de relacionamento mesmo, de intimidade, e como educar as crianças e por aí fora. Então, para mim, há essa habilidade para aprender e mudar de posicionamento, caso perceba que está errado. É um ponto muito importante. Neste caso, até poderíamos dizer uma pessoa ensinável. Melhor não podias ter dito. Só que o problema de ensinável, muitas vezes, passa a percepção de que eu estou certo e eu tenho que lhe ensinar. Não queria que percebêssemos dessa forma. Por isso que coloquei mais num lugar ou num posicionamento em que ela percebe, seja com o meu posicionamento, ou com a vida, ou com outras pessoas, e muda de posicionamento, né? Ok. Qual seria um outro ponto para ti? Muito. Eu acho que a questão da amizade conta muito. Né? Vocês poderem rir das mesmas piadas, porque para a vida já tem muitas coisas. Então temos que. Eu acho que é muito importante. Certamente que existem outros critérios, mas é muito importante a questão da amizade entre as pessoas. Yeah. Quando vocês olham para a comunidade masculina, não feminina, masculina, Okay. eu em particular vejo homens, mas nessa geração principalmente, posso estar errado, mas é o meu ponto de vista, vejo muitos meninos, não homens. Um pouco daquilo que o Carlos esteve a dizer, pessoas que estão a viver na juventude como se fossem adolescentes, como se não estivessem a levar as coisas a sério. Então, esta também foi uma das questões que foi abordada de realmente parece que nesta geração, de forma específica, em termos especificamente de relacionamento, nós vemos muitos meninos, muitas pessoas que têm ainda esses comportamentos de adolescência, numa fase em que poderiam estar a tomar decisões sérias. Então, por isso também acabamos vendo pessoas que não têm essa capacidade de se comprometerem dentro do relacionamento ou comprometerem-se com uma pessoa específica. Vocês concordam com esta afirmação? E qual seria a diferença para vocês de ser um homem e de ser um menino? E por que estamos a ter muitos meninos? Aí estamos a falar de quê exatamente? Eu quero saber. Qual é a atitude do menino? Vamos lá pegar. Não, você é a perspectiva. Qual é a atitude do menino? Mas por que, como eu estava a dizer, eu em particular ainda vejo em muitas pessoas que deviam ser ou deviam ter comportamentos de homens a terem comportamentos de meninos. Especificamente nesta área de relacionamento, eu acho que tem questões muito básicas que um homem, que é um homem,
não precisava, aliás, faz, e um menino Não deve fazer. não deveria fazer. Por exemplo. Por exemplo, entreter mulheres, né? Essa questão de entreter fica aí nos papos, nas conversas, mas tu sabes que tu não queres ter um relacionamento com aquela pessoa. Ainda assim, tu ficas a puxar a corda da pessoa. Uma das coisas que estamos a falar aqui é que eu em particular concordo. Eu acho que nós mulheres somos muito mais sensíveis do que os homens. Os homens são um pouco mais racionais. Então, qualquer tipo de atenção, não são todas, tem pessoas que são um pouco mais, meninas que são um bocadinho mais racionais, mas pequenos gestos de atenção, pequenas coisas, já começamos a viajar. E às vezes não é uma culpa só delas, mas de uma outra pessoa que está ali a entreter, né, durante um tempo para depois dizer, não era aí. Te vejo como irmã. Exatamente, só te vejo como irmão. Então, eu queria ouvir o vosso ponto de vista sobre isso. E eu não sei se vocês já tiveram experiência com isso ao vosso redor, de amigos, Nós- familiares. nós mesmos. Exatamente. Nós vemos. Ou talvez vocês já passaram por isso. Seria muito bom vocês partilharem isso já no passado. Se vocês também estariam passar por isso agora, podem falar. Né? Mas se tiverem tido uma experiência parecida, acho que seria muito bom compartilhar, talvez, o crescimento, o vocês antes e vocês agora, né? O menino e o homem. Depois vamos falar da parte feminina, mas quero primeiro começar com os homens. Deixa eu começar. Vais começar? Eu acho que, na verdade, sobre esse assunto de enrolar pessoas, eu acho que nós estamos em segundo lugar. Nós homens acho que estamos em segundo lugar, mas ok. Eu acho que as pessoas gostam de atenção, Ok. tanto homens quanto mulheres. Nós gostamos de atenção, gostamos de ter opções na mesa. Estás a ver? Então essa tentação acaba nos levando a fazer essas coisas que certamente são erradas, Yeah. porque tu podes ferir os sentimentos de outra pessoa, né? Yeah. Então nós homens temos a responsabilidade de deixar deixar claras as nossas intenções. Mas existe também aquela coisa que é de tu não teres bem claras as tuas próprias intenções, né? Porque as pessoas, por exemplo, podem começar como amigas, né? E tu não tens definido que estás interessado em... Na pessoa. Exatamente, porque vocês ainda são amigos, né? E por isso que eu acho que é uma coisa não muito produtiva às vezes, tipo, as mulheres aproximarem e dizerem ao homem que eu gosto de ti, Ok. ou algo assim, porque isso coloca um ultimato, tipo, é para decidir lá que vem a seguir. exatamente, que vem a seguir, enquanto se calhar vocês são amigos, ainda estão a se conhecer, estás a ver? Então Mas isso coloca... Acho que existe uma experiência. Sim. Uma pergunta aí, antes Yeah. de prosseguirmos. Se vocês são amigos, Ok, ela tem um sentimento por ti. Vamos imaginar, hipoteticamente, ok. que tu percebes que há estes sinais. Porque esta é uma outra pergunta que eu ia fazer-vos. Se vocês percebem ou não. 100%. Percebem? Sempre percebem quando uma mulher está interessada em vocês. Eu acho que depende da maturidade da pessoa, dos dois lados. Porque há sinais, obviamente, que são mais claros do que outros. Então, dizer que sempre percebemos, nesse caso, pode ser um pouco... Acho que generalizar e faz sentido, podemos dizer a maioria das vezes, sim. Mas, ok, vamos dizer que tu percebeste que a pessoa, a irmã, a varoa, tem um sentimento por ti. Ok. Por que não cortam logo? Porque eu acho que às vezes, sem querer defender, às vezes, não em todos os casos, algumas pessoas acabam tomando essa iniciativa de gosto de ti porque pensam que existe um sentimento recíproco. Ok. Mas a minha pergunta também aí é, por que não cortam se vocês não têm um sentimento igual ao daquela pessoa? Alguns cortam. E vocês? Não, Eu acho que tem a possibilidade da pessoa não ter chegado a uma conclusão, do homem nesse caso, não ter decidido ou não estar na mesma certeza que a mulher está. Ok. Tem a questão de falta de honestidade, mesmo pelo que o Milton estava a dizer, o fato das pessoas gostarem de atenção. Já se sabe que a partir do momento que eu corto isto vai com uma série de coisas que me agradam, que me traziam prazer ou bem-estar, de certa forma. Mas eu penso que isto é só consequência de um problema um pouco maior e um pouco mais profundo, certo?
que tu fizeste no início da pergunta, no fundo, parece-me que o que nos falta é direcionamento na vida no geral. Right? Começando daí, começando de um posicionamento como homem, começando de perceber que para que consigamos coisas sólidas no futuro, é preciso que sacrifiquemos coisas que aparentemente sejam boas, prazerosas, como a atenção no presente, de forma geral. Não falo só de relacionamentos. É um bom posicionamento para que também no relacionamento nós consigamos perceber que, ok, eu gosto dessa atenção, mas não estou no mesmo posicionamento que a pessoa. Então, em vez de correr o risco de ou perder a amizade ou magoar a pessoa, ou caso eu ainda não tenha chegado a uma conclusão, quando eu chegar a pessoa já não estar aí, é melhor que eu me expresse e pelo menos a pessoa vai saber em que pé eu estou, certo? Mas vem de um posicionamento ou de um direcionamento muito mais profundo que relacionamento, se percebes o que eu estou a dizer? Percebido. Voltando para a nossa questão. Ok. Meninos Tentaste o melhor, mas... e homens. O que tu achas que difere os meninos dos homens? Qual é que deveria ser a postura do homem, não menino? Eu acho que muito está ligado com o que eu estava a dizer agora, que é a maturidade que vem com perceber o objetivo da vida, com perceber quais são as decisões ou posicionamentos que a médio e longo prazo nos vão fazer alcançar um objetivo específico, né? E esse entendimento transforma as decisões que tomamos no dia a dia, as respostas que damos às outras pessoas, a forma como nós falamos e reagimos. Eu, pessoalmente, estou muito consciente das reações, vou dizer, não pensadas que eu tenho, porque eu sei que transmitem uma mensagem e podem tirar-me da linha que eu estou a tentar seguir para chegar num certo ponto, certo? Obviamente que quando estou com os meus amigos eu quero rir e bater no chão, levantar, correr, mas se eu estiver com os meus amigos num outro lugar em que possivelmente tenham pessoas que eu gostaria que me admirassem, não vou fazer dessa forma. Obviamente que aquelas pessoas não estão no mesmo nível de intimidade, não estão no mesmo nível de percepção sobre a minha pessoa para conseguir separar o Carlos daquele momento espontâneo do Carlos sério ou que consegue tomar outras decisões. Então, isso tudo é primeiro conseguirmos entender qual é o objetivo como homens, quais são as nossas responsabilidades na sociedade, na família, com as tarefas que nós já fomos atribuídas com Deus, antes, por Deus nesse caso, bem antes de nós nascermos, e a partir daí deixar ou perceber como é que isso se desenrola nos outros aspectos. Um ponto que eu estava aqui a pensar enquanto vocês estavam a falar era sobre a questão de talvez o homem não ter o mesmo preparo para um relacionamento como as mulheres. Porque as mulheres desde cedo recebem, vamos dizer, supostos conselhos sobre como elas deveriam se portar, como é que deve ser no futuro e etc. Mas eu não vejo muito isso na questão masculina, nem na sociedade, nem dentro da igreja. Que eu acho que talvez é uma das falhas e talvez a consequência disso também é termos pessoas muito cheias de Deus, mas que não têm uma capacidade ativa e proativa como homem. Nada contra ser cheio de Deus. Mas eu acho que como ser humano e como homem, eu acho que tu tens que ter uma atitude como homem, né? Porque tu não vais paquerar a pessoa espiritualmente, nada contra. Sim, mas tem que... Na oração às Esse 3. é um bom... Exatamente. Não estou dizendo que não para orar. Os homens não podem orar, mas eu acho que é necessário ter essa postura de homem quando eu estou a lidar com questões como olhar para uma irmã, falar com ela, ter atitude, né? Que é uma outra questão que está a reclamar, que os homens não têm atitude. Que não têm atitude. Então, o que está a falhar para vocês não terem atitude? É muito... E quais são as coisas que vocês dariam para os vossos irmãos? Ok.
Eu acho que eu concordo que existe. Eu acho que existe uma espiritualização exagerada dessas coisas. Acredito que a Nélcia falou sobre isso no podcast passado. Há um meme que circula de um irmão a orar pela irmã Débora. Sim. Então ele fica todo ali a orar pela irmã Débora, ele a insistir para que Deus, epá, sei lá, faça se calhar com que ela goste dele. Ah, mas tipo, já falaste com a irmã Débora. Tipo, já aproximaste a irmã Débora, já disseste um olá, já tentaste ser amigo, pelo menos amigo dela. Estás a ver? Eu acho que existe sim essa espiritualização exagerada dessas coisas, e uma vez que não se ensina, não se costuma ensinar na igreja a aproximar as meninas, a criar uma amizade. Então acho que existe isso sim. E vocês também, um outro ponto que eu estava a pensar aqui é sobre a forma como nós crescemos também, na questão de, principalmente de paternidade, da figura paterna presente e afetar a vida do homem ao ponto de ele não saber ser um homem nos momentos de ser homem. Vocês acham que essa questão também acaba influenciando? Porque nós também temos muitas pessoas cristãs, tanto mulheres como homens, que são pessoas abençoadas, tipo, uma bênção como cristãos, mas existem lacunas de paternidade ou maternidade que se refletem em ações práticas, em relacionamentos físicos, tipo conversas, família. Então, não é necessariamente, vamos dizer, espiritual, mas é uma consequência da educação, da criação, de um pai que é fisicamente presente, mas em termos de emoções, afeto, conversa, é ausente. Então, será que também essa questão de paternidade, porque eu acho que é uma questão muito forte, vemos muito nas mulheres, mas talvez ninguém reflete que os homens também passam por isso e acaba se refletindo no futuro, na forma como eles têm lidado com os relacionamentos ou com as coisas no geral. Vocês acham que isso também pode estar a contribuir para esse desequilíbrio, vamos dizer assim, do homem ser homem quando deve ser homem? Eu acho que sim, mas não vou entrar muito nesse assunto porque penso que temos que assumir a responsabilidade individual de ultrapassar Yeah. isso. Um aspecto que eu noto quando converso com irmãs cristãs e de fato sinto, vamos lá, não quero dizer pena, mas acho que vimos de encontrar a palavra de acordo com enquanto eu for falando, é que existe um dilema, porque enquanto há essa ausência de modelo, certo, durante o crescimento do homem, as pessoas que normalmente não se guardam ou resguardam muito ao cristianismo somente e vivem a vida no dia a dia têm a possibilidade de aprender todas essas habilidades com o tempo, ouvindo não, ir tentando mulheres, depois aprendem que não, afinal eu acho que eu só preciso de pentear cabelo. Ou eu só preciso de começar a tomar mais banho, ou pôr um pouco de perfume. Yeah. E a exposição a tempo inteiro que as pessoas que não se resguardam tanto quanto no mundo cristão permite com que essas habilidades sejam desenvolvidas. E o que eu vejo que está a acontecer com algumas irmãs é que, apesar de terem como objetivo principal encontrar um irmão cristão para casar-se, quem de fato traz aquela masculinidade que se procura são as pessoas que estão fora da igreja, por causa dessa exposição a tempo inteiro. Posso estar errado. E acaba sendo um dilema, porque enquanto um traz as habilidades palpáveis que fariam ou fazem com que as mulheres tenham essa, vamos lá, tentação, atração pelo homem, mas não são cristãos, estão fora desta crença. Os outros têm essa parte, mas simplesmente não sabem como interagir com mulheres, não sabem quão importante é aprender a falar em público, aprender a comunicar-se normalmente. E penso que o trabalho que nós temos que fazer, nós homens, principalmente os que não tiveram a oportunidade, seja por crença ou por simplesmente timidez,
de se expor e aprender o que de fato uma mulher espera de um homem. É procurar modelos. E existem modelos. Podemos não ter, se calhar, modelos muito expostos nas redes sociais, que são os lugares que nós, ou os sítios que nós acompanhamos, mas penso que existem livros que falam sobre isso. Existem livros que explicam ou que dizem como é que nós temos que nos posicionar num primeiro encontro. Como é que o que é que nós podemos dizer? Quais são as formas que nós podemos transmitir uma mensagem? A importância de olhar para o olho da pessoa, a importância de dizer não quando tem que se dizer não e sim quando tem que se dizer sim. Essa informação toda existe e só precisamos de estudar e conversar um pouco mais. Se calhar não temos, vamos lá, falado muito da parte palpável e física da coisa, do ser homem, porque como o Milton estava aqui a dizer, nós possivelmente espiritualizamos demais as coisas, certo? Aquela irmã está à espera de tu ires falar com ela. Sim, ela está à espera de tu ajudares-lhe a carregar uma coisa. E eu acho que são coisas simples, pelo menos a partir de início. São coisas que nós podemos aprender e ver com outras pessoas. Eu gostei muito desse ponto quando começaste a falar sobre dizer um olá à irmã e não ficar ali tipo, e se ela aparecer, sim, depois só fico a orar. Depois mandam versículos bíblicos, nada contra os versículos. Ei, guys. Estás cansada de receber versículos? Não, graças a Deus não recebo muito. Mas para mim isso foi muito engraçado porque eu me recordo, eu tive um episódio parecido em que não era necessariamente uma pessoa amiga, mas estivemos no mesmo departamento há muitos anos atrás, senão vão começar a procurar pessoas que serem no mesmo departamento. Não. E eu me recordo que a pessoa começou a ser muito afetuosa. Só que na minha perspectiva, a pessoa estava a ser afetuosa com todo mundo. Até que começa um presente, depois o segundo presente, ainda parece uma coisa normal. Depois as mensagens. Então, para mim foi muito estranho. Eu não tinha nenhum interesse no irmão, mas para mim é muito estranho quando uma pessoa se aproxima de ti e mostra. Eu tive que subentender que há um interesse, porque uma outra pessoa disse que acho que este irmão tem um interesse em ti. Mas as únicas coisas que eu recebia era a paz do Senhor, como estás? Depois, outro dia, a paz do Senhor, como está? Como vai a família? Com um versículo. Depois, mas irmã. Sim, mas a questão tu recebes todos os dias mensagens dessas? A sério que não recebes? Todos os dias. Okay. Todos os dias, assim, bom dia. Bom dia, como estás? Mas toda hora eram versículos. E isso me fez pensar... Okay. Talvez o irmão fosse tímido, mas é aquilo que vocês estavam a falar. Nós precisamos de coisas práticas para mostrar que temos interesse. Às vezes vamos perceber, mas não são muito saudáveis. Mandar versículos. E nada contra para as irmãs que gostam dos versículos, senão é que vamos ficar aqui a tirarmos pedras. Mas... Eu nesse ponto eu discordo de ti. Eu acho, sim, porque ele tomou a atitude de te escrever, percebes? Ele fez algo. Né? Então, eu acho que a sério que tu não percebeste que esse irmão não tinha nenhum interesse? Guys, eu era muito mais nova. Ok. Então, eu era a mais nova no departamento. Okay. Então, por causa da forma como a pessoa era com todas as outras pessoas, eu pensava que era uma coisa comum. Né? Tipo, a pessoa amorosa com todas as outras pessoas. Okay. Só que, tanto que para mim as mensagens não significavam nada, porque era um irmão de muito a paz do Senhor, né? Como está. Okay. Não eram todos os dias, talvez uma vez por semana, mas sempre com um versículo. Mas depois para mim era muito estranho. Tipo, depois percebi que o irmão tinha um interesse em mim. Como é que percebeste? Porque ele deu-me, no meu aniversário, ele deu-me um presente. Pensei que era por causa do aniversário. Era por causa da... Sim. Depois, ele convidou-me para o aniversário dele. Eu pensei que todo mundo do departamento tivesse sido convidado. Foi aí que eu notei, porque com o presente eu não notei, até que uma das irmãs disse, eu acho que ele está interessado em ti. Eu disse, não, eu não acho. Acho que só foi um presente de aniversário. Okay. Depois a mensagem, paz do Senhor, como vai a família, como posso orar por ti?
Normal. Normal? Sim. Eu acho que principalmente quando vocês estão no mesmo departamento, se fosse uma pessoa tipo longe, mas a cultura do departamento era orarmos uns pelos outros, nananana, e ele era, vamos dizer, o intercessor, não sei o quê. Então, para mim não era muito assim. Lembrar que eu também era muito nova na fé, muito nova naquela época na fé. Então, agora, depois do convite para o aniversário, eu descobri que não era um convite para as pessoas do departamento. Aí foi quando eu Ficha caiu. Finalmente. Exato. Mas eu acho que esse irmão agiu e muito. Eu não coloco ele no mesmo grupo dos Que não irmãos que simplesmente ficam a orar. Eu Mas acho a minha que. pergunta é, tu mandarias versículos ou aproximarias aquilo que tu disseste? Falarias com a irmã? Mas ele falava contigo, ele tinha contato contigo. No dia a dia era um contato que todo mundo tinha. Vamos dizer, no Mas dia ele não mandava mensagens de bom dia para todas. não dizia bom dia, Sabes era paz qual e graça. é o problema? Qual é o ponto? Sim. Eu acho. É que eu, quando me converti, percebi que o namoro ou conquista, o mundo da conquista no mundo cristão é muito diferente do mundo normal. E é óbvio. Mas uma das dificuldades é perceber, ok, quais são as limitações, quais são os limites aqui? Será que eu, se na primeira semana elogio a forma que tu falaste, depois na segunda semana ofereço-te, vamos lá, um chocolate, será que não estou a invadir muito o espaço da irmã? Porque eu acho que existe esse receio, sim. E é importante também que se dê tempo para que a pessoa consiga, de forma cautelosa, sem extrapolar muito os limites que existem no mundo cristão, te fazer perceber. Por isso é que depois veio o convite para a festa, depois podem ter vindo outras coisas que não estás aqui a dizer. Não vieram acabar ali. Mas não querendo, de novo, não querendo anular o que eu disse antes. Obviamente que há muitas coisas que nós precisamos aprender, mas também essa diferença de, vamos lá, de abordagem que existe dentro do mundo cristão é uma realidade. E é preciso ter um pouco mais de paciência para deixar o homem brilhar. Mas a minha pergunta é, Yeah. imagina lá, o Kevin me diz a paz do Senhor. Sim. O Mela me diz a paz do Senhor. Ok. Tu me dizes a paz do Senhor. O Carlos me diz a paz do Senhor. Ok. Como é que eu vou saber que a pessoa está interessada em mim? Todos estão interessados. Não, a questão é o que vem a seguir da paz do Senhor. Versículos. Depois disso, Versículos. Sim, mas ele faz isso frequentemente. Ele está a demonstrar. Uma coisa é tu dizer, ok, se calhar ele poderia ter feito as coisas um pouco de forma um pouco diferente. Né? No lugar de versículo, perguntar como é que tu estavas, como é que passaste a semana. Mas o fato é que a pessoa está a demonstrar interesse em ti. A pessoa responde sempre aos teus status. Ok? Visualiza os teus status e responde. Ri das tuas piadas não muito engraçadas. Ok? Tu está a dizer. O irmão está sempre a rir das tuas piadas não muito engraçadas. diga-se. Ele está sempre a responder os teus status. Está sempre a gostar das tuas fotos. Então, isso O que é que já- vocês precisam? Sim, sim, certamente. Eu Porque acho que existe. no início. Eu acho que é algo bem intencional até, porque existem duas formas de fazer isso. Ou tu dizes à irmã que tu gostas dela, ou tu demonstras que gostas dela, mas de forma um pouco indireta. Ok. Agora, claro que se tu dizes que gostas dela de forma direta, corres o risco, eu acho que é colocar uma certa pressão e também corres o risco de... Eu acho que tornas as coisas um pouco desagradáveis. Mas por que tu achas que seriam desagradáveis? Dentro desta pergunta, Ok. vocês como homens têm medo da rejeição? Por isso Alguns que homens têm também medo da rejeição. dão muitas voltas antes de dizer que tem um interesse claro pela pessoa. Porque eu acho que dizer que tem um interesse pela pessoa não significa necessariamente entrar no relacionamento com a pessoa, né? Eu já vi casos de pessoas que disseram que têm um interesse, mas queriam continuar nesta vertente de conhecerem-se melhor para terem certeza que é um passo certo a dar. E foi algo, vamos dizer, recíproco. Então as pessoas continuaram nisso. Mas existe um medo da parte dos homens de receber um não que justifique talvez ou não mostrar o interesse de forma clara, não necessariamente em ações. Perceba a questão de ações, né? Mas e não dizer necessariamente Que está interessante. sim.
Existem alguns homens que têm receio, né? Têm medo de serem rejeitados. Eu acho que é justo, em parte pela forma de como algumas mulheres reagem a abordagens, né? Não vamos aqui agir como se todas as mulheres reagissem De forma a abordagem, assim, abordagens de forma educada. Qual é o pior cenário que tu já tiveste De quê? de rejeição? Que diferiu Regice. de um não? Na verdade, só me vem à mente um bom exemplo, na verdade, em que a moça demonstrou que estava comprometida e acabou. Não, não, não. Eu acho que uma boa coisa daquela situação é que eu nem disse que eu gostava dela, mas demonstrei algum interesse, percebes? E eu acho, epá, eu sou apologista de nós não devemos necessariamente dizer, tipo, eu gosto de ti. Eu acho que coloca, Como homem ou todos? principalmente como mulher. Ok. Eu acho que aí já. Como mulher, eu acho que tu colocas uma pressão desnecessária, porque tu colocas um ultimato, percebes? O homem deve responder sim ou não. Mas isso é algo subentendido. Isso é a minha opinião. Sim. Que fica Não, estou a claro. dizer, é o que tu entendes quando uma mulher se aproxima de ti. Não estou a dizer que apoio isso. Só estou aqui a puxar a corda de... É o que tu entendes se uma mulher se aproximasse de ti e dissesse, Milton, não gosto de ti. Sim, eu acho que coloca um ultimato e coloca a mulher numa posição muito vulnerável, percebes? Yeah. Eu acho que há formas mais inteligentes de demonstrar que tens interesse por alguém e que se fores rejeitada, os danos são menores, Ok. percebes? Então, simplesmente é uma questão tática. Eu acho que não é muito inteligente. Eu acho que isso se aplica para os homens também. Sim. Eu acho que nós podemos demonstrar interesse de formas muito óbvias, sem precisar dizer à pessoa que tu estás interessado, né? E quando tu não dizes à pessoa que tu gostas dela, vocês se conhecem como amigas, né? Tu e ela, e vocês vão se conhecendo, percebes? Aquilo, vocês dão um tempo para que isso cresça. Agora, se tu dizes à pessoa, olha, eu gosto de ti, eu sinto que aí tu colocas um ultimato. Tu tens que responder um sim ou não, estás a ver? E se tu tens que responder um sim ou não, se calhar tu ainda não gostas da pessoa. Estás a ver? Então, meio que isso coloca, apressa as coisas, estás a ver? Mas essa é a minha opinião. Não é? Carlos, o que é que tu pensas? Yeah, eu acho que é muito melhor, é bem melhor trabalharmos nessas demonstrações, nesse cuidado que nós vamos tendo com a pessoa que nós estamos, pela pessoa que nós estamos interessados, né? E se calhar algumas vezes, quando nós sentimos a necessidade de confirmar à pessoa que, epá, eu estou a gostar de ti, provavelmente alguma coisa, ou há um desespero, não sei. Eu acho que faz muito mais sentido, depois de um tempo, chegares à conclusão de que, ok, eu estou interessado nessa pessoa, vejo que também existe algum interesse, aí já há uma conversa um pouco mais, se calhar, determinante. Pepa, nós estamos aqui nesta, vou dizer, situação, estou a ver que estamos cada vez mais próximos, e eu, de fato, sinto que estou nesse posicionamento e pronto para começar algo diferente. Porque, de novo, eu acho que essa é a diferença entre mundo de relacionamento, início de relacionamento cristão e fora. Okay. Não estou a me ver numa situação em que alguém com quem não procurei desenvolver um certo relacionamento, logo no início, irmã Neima, eu gosto de ti. Se não houve esse espaço de interação durante tempo suficiente para tu até perceberes que nós já estamos a sair pelo terceiro fim de semana nesta semana, ou já fizemos, estamos a fazer sempre novas atividades e por aí fora. Se ainda não fizemos isso, eu não sei se eu gosto de ti no fundo. Eu acho que eu gosto, mas não te conheço o suficiente para poder dizer porque aquele é de fato um argumento que daqui para frente as coisas não vão ser iguais. Vão ser as mesmas. Mas minha pergunta aí é, nesta vertente que vocês estão a trazer, esta volta
Não que eu esteja a dizer que é desnecessária de conhecer a pessoa. Eu não sei qual é o tempo que vocês talvez tenham em mente de eu estou aí a conhecer a pessoa, né? Porque para mim é uma coisa que varia. Também não estamos a falar de uma semana, começaste a conhecer a pessoa e uau, estou apaixonada por ti. Yeah. Mas 2, 3 meses, não estou a dizer que tu não podes conhecer a pessoa, mas estão a dar-se sinais de gosto, não gosto, estão a dar-se presentes, estão a sair. Será que isso em algum momento não vai levar à defraudação? Porque nós também temos uma responsabilidade emocional uns com os outros e é importante nós termos isso em mente. E vocês como homens, que geralmente dão o primeiro passo, eu em particular, Neima, na voz de Neima, não representando a ninguém, também sou sou mais apologista da questão do homem tem que dar o primeiro passo e eu posso dar sinais, não necessariamente ir. Mas tem os casos que a pessoa, o irmão já está a dar sinais há muito tempo, mas também não faz absolutamente nada. E querendo como não, isso mexe com o emocional tipo, das pessoas. Isso acontece também com as mulheres. De parecer que tem um interesse, aceitar presentes e tudo mais, e no final diz que não quer nada contigo. Então, aí temos um problema de responsabilidade emocional para com a outra pessoa. E defraudação. Porque tu fazes a pessoa continuar dentro de um sentimento ou alimentas um sentimento pelo qual tu não queres te responsabilizar. Sim. Então, usando essa lógica que vocês estão a trazer, por quanto tempo vocês estariam a dar sinais de que gostam de alguém, dar presentes? Porque para mim Nema, não é muito lógico que vocês andarem a dar presentes, tipo, uma pessoa que vocês não têm interesse. Tipo, consecutivamente. Sim, não é lógico. Sair Eu com a não pessoa, concordo. uma coisa é em grupos, que aí tipo, vocês estão a desenvolver uma comunicação, um relacionamento grupal, mas também tu estás a prestar atenção na pessoa. Mas estão a sair 2 a 2, tipo casais, já estão a orar juntos, só eles os dois. Então fica uma situação de muitos sinais E pouca ação. e pouca ação, mas depois alguém vai sair ferido também porque está a desenvolver um sentimento pela pessoa, enquanto tu estás a tentar decidir se vai ou não dá. Então, quanto tempo vocês... Precisas de um tempo. Mas nem vamos lá ser um bocadinho mais específicos nisso. Eu sei que não é uma semana, porque não faz sentido em uma semana olhar para alguém para mim, mas temos que amor. Eu acho que há homens indecisos. Eu acho que isso acontece muito, né? Por norma, eu acredito que se um homem estiver pronto para se casar, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, se ele encontra uma mulher que ele admira muito, eu acredito que ele vai demonstrar isso. Ele vai demonstrar isso. Ele vai agir como vocês esperam que ele age. Agora, só que existe uma coisa que é que há muitos homens indecisos. Né? E porque existem muitos homens indecisos, alguns acabam enrolando as meninas por muito tempo, infelizmente, o que é uma coisa errada. Então, no entanto, eu acho que esse enrolar deve ser entendido, vocês devem ser inteligentes o suficiente para perceber que esta enrolação, exatamente, que não vai dar a nada. Existe também o caso de o homem demonstrar não estar tão interessado, mas as meninas insistirem. Existe isso também. Então, como é que vocês reagem quando a menina insiste e vocês não estão interessados? Eu acho que para os dois lados. Primeiro, para mim é uma grande bandeira vermelha um homem... Isso falo da posição das mulheres, né? Tentando falar da posição das mulheres. Obrigada. Se você já passar, se o assunto já está a se alastrar por muito tempo e a decisão não está, ou seja, o passo firme não está a ser tomado, isso não é só um problema sobre o relacionamento, porque essa indecisão se reflete em outras áreas da vida. Por isso que eu disse no início, muitas dessas coisas não são só sobre relacionamento, são sobre, vamos lá, lacunas ou habilidades que precisam ser desenvolvidas no geral. Se ele não consegue decidir, vocês já estão vou dar 8, 9 meses ou 6 meses a saírem frequentemente e está claro que vocês estão pelo menos a portar-se de forma que ultrapassa uma amizade normal, uma relação normal que tens com outras pessoas. Não só é bom, é necessário que, como mulher,
vocês consigam dizer que isto aqui não está claro, primeiro, não estou a ver para onde é que isso está a ir e é melhor que, para mim, isto pare por aqui, ou pelo menos estas saídas já não me estão a fazer bem. Yeah. Porque... E não é porque é vossa culpa, não. Eu acho que é uma responsabilidade que cada um tem que ter consigo mesmo, né? E perceber que isto aqui já não está a ser saudável, independentemente da posição que a outra pessoa está ou não. É melhor que eu me retire ou que eu coloque limites. E muitas vezes isso é bom, porque a pessoa percebe que aqui Não posso. eu preciso fazer alguma coisa. E se a pessoa não quiser fazer alguma coisa, é o momento da pessoa ir embora. E das duas opções é algo bom. Yeah. Percebe? Então, para os homens que estão nessa indecisão por muito tempo, que sentirem que a mulher simplesmente já não está a colaborar da mesma forma que antes, é uma mensagem de que precisam decidir, ou vão ou ficam de forma permanente. Então, é uma responsabilidade que cada um tem que ter, tanto homem como mulher, de colocar o freio. Agora, te dizer, Neymar, que se em 5 semanas não disser nada, Já sabe o que fazer. não tenho como dizer isso. Mas eu acho que a partir do momento que tu já estás a ficar desconfortável, Yeah. tendo em conta que podemos estar ou podem estar a ser impacientes também, é preciso moderar as duas coisas, já é um problema. Já é um assunto que precisa ser resolvido em algum momento ou num futuro próximo. E ainda puxando nesta linha que estamos dos red flags, quais são os red flags para vocês? Tipo, para não entrar no relacionamento, seja em termos da parte feminina, perdão, como também na parte masculina. Vamos começar com a feminina porque vocês são homens. Ok. Quais seriam as red flags que nos fariam entrar no relacionamento com uma determinada pessoa? Que vocês olham nas mulheres, tipo, eu não aceitaria isto. Já temos Cristo como base. Já colocamos. Sim, agora outras questões. Eu acho que isso já é uma questão mais pessoal, depende de cada pessoa. Se colocamos como base que ambos são cristãos, aí já tem questões de objetivos de vida, o que é que vocês querem, quais são os vossos objetivos e tudo mais. Então, aí estás a pedir a opinião de cada... Acho que é isso. Esse é o ponto, essa é a pergunta. Red flag, sabe que eu não me preparei para isso. Não, pensa no teu passado, no teu presente, o que tu queres para a vida. Ok. O que tu não aceitarias? Ok, uma coisa que eu, em particular, não gosto é de pessoas que mentem, tá ligado? Que contam mentirinhas, tipo... Eu acho que é complicado estar num relacionamento assim, porque quando tu entras no relacionamento, tu te tornas muito vulnerável a outra pessoa. Não tem como ter os benefícios do relacionamento sem se tornar vulnerável a outra pessoa. Então, se for uma pessoa que manipula, engana muito, muito esperta, Muito esperto. eu acho que tu te colocas numa posição muito complicada. Simplesmente é algo que me vem à mente, mas certamente que existem outros red flags. Outros pontos. Eu acho que essa questão de mentir é muito importante porque não só fica muito difícil planear com essa pessoa, porque na verdade não sabes qual é o posicionamento da pessoa, não conheces exatamente quem é a pessoa. Eu particularmente não sou bom e nem quero desenvolver a habilidade de descobrir mentiras da pessoa que vai se casar comigo. Consome muito tempo, é cansativo. Eu preciso de deixar de pensar em coisas importantes para nós dois mesmo, para perceber se será que de fato ela está no serviço? Deixa ela eu ir ver. Estás a ver? Essa é uma mentira um pouco mais exagerada, mas eu acho que consome muito tempo. Para mim, essa é uma bandeira vermelha muito grande. Muito grande. Tapete vermelho. Esse já nem é bandeira, é um tapete vermelho muito grande. E sinais disso são mentiras pequenas, certo?
há coisas, obviamente, que as pessoas não se sentem confortáveis em dizer de forma direta e vão encontrando melhores formas de dizer, melhores momentos de dizer. Eu acho que mulheres normalmente são muito boas em saber. Eu acho que mulheres têm de ser muito boas em saber transmitir a mensagem ou as mensagens para os homens, mas não significa que tem que faltar com a verdade. Ok. Outra, ou seja, uma das minhas bandeiras vermelhas em relação a esse assunto é responsabilidade. Mulheres que sentem que não têm uma responsabilidade num relacionamento por causa de ideologias novas, por causa de modernidade, não sei o quê, sentem que tudo é fluido, tudo podemos fazer nós dois, ou seja, de antemão já não há aqui vamos lá, um mapa básico em que nós dois sabemos, ok, se algo correr errado, essa pessoa é que normalmente estará a pensar nesse assunto. Não que nós não vamos contribuir um com o lado do outro, mas responsabilidade dentro do relacionamento, perceber que como mãe, como mulher, como esposa ou como mulher na sociedade, eu já tenho que prestar atenção nesses assuntos, principalmente porque eu tenho a certeza que se em algum dia a minha casa for assaltada, eu é que sou responsável por isso. Eu é que devia ter feito melhor. Não vou perguntar à minha mulher por que ela não ligou para o guarda naquele dia. Isso sou eu. Como homem, eu tenho que fazer isso. Certo? Então tem que existir também responsabilidade feminina nessa vertente. Não acho que funciona, vamos agir com fluxo, vamos ver lá à frente. Eu não Indecisões. Não acho que isso funciona. Tem algumas perguntas que eu deixei de propósito para o final, que geralmente eu faço no começo dos podcasts. Okay. Que é especificamente, o que significa para vocês ser solteiros? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes olha-se uma pessoa solteira como uma pessoa que está a sofrer, como a pessoa rejeitada, como se não tivesse opção. Geralmente dizem, tu não queres ou não te queres? E não fica a parecer que esta fase, onde tu não tens alguém, é uma fase negativa. Será que significa necessariamente isso, que é uma fase negativa? Não existe nada que eu possa fazer durante este tempo que eu não tenho alguém ao meu lado, que eu não estou a caminhar com alguém, estou a caminhar sozinho. Porque é uma perspectiva que eu acho que está errada e que talvez seja a razão pela qual nós também temos muitas pessoas a entrar em relacionamentos que não valem a pena. Porque elas têm medo de ficar solteiras para fititia, não sei o quê. Depois a pressão da idade, a pressão da sociedade, até a pressão dentro da igreja. Então, na vossa perspectiva, o que seria, ser solteiro? Quais são os benefícios de ser solteiros? O que vocês fariam durante este tempo que vocês... Estamos a fazer. Aliás, sim, deixe-me colocar a pergunta da forma correta. O que é que estamos... O que vocês estão a fazer durante o vosso tempo de solteiro? Estamos à espera, Maurício. Estou a esperar em Deus. Senhor. Não, eu acho que existe nós colocamos o casamento num pedestal na nossa sociedade. E, no entanto, eu acho que nós, como seres humanos, nós temos valor, nós temos propósito. Né? Então, eu acho que até a linguagem de esperar, definimos a fase de solteiro como uma fase de espera para casamento. Já diz muito. Já diz muita coisa. Eu acho que estamos a colocar o casamento como centro, então tem um antes e depois de casamento. E, no entanto, eu acho que essa é uma visão errada. Eu acho que as pessoas têm um propósito. Deus nos deu habilidades, nos deu talentos que nós devemos usar, independentemente de sermos casados ou não. Né? Eu acho que Adão, Deus deu a Adão o jardim para cultivar, lhe deu uma missão de dar nomes aos animais antes mesmo da Eva aparecer em cena. Eu acho que Adão já é uma pessoa. Ele não passa a ser uma pessoa a partir daqui. a partir do momento que a Eva aparece. Não quero dizer com isso que a Eva não tem importância, tem muita importância, muda tudo. Mas Adão é alguém, ok? Antes da Eva. Então eu acho que nós somos
nós somos pessoas. Eu acho que nós homens, em particular, temos que procurar encontrar nossa paixão de vida e temos que trabalhar nisso. Enquanto não aparece o casamento, se for aparecer. Oh, glória. Então, neste ponto, se for aparecer. Se for aparecer. Não é fato que vai aparecer. Eu acho que a pressão ou a expectativa das pessoas... É preciso perceber que a pressão ou as expectativas das pessoas têm uma origem, que é o histórico do ambiente em que nós estamos, certo? Então, não penso que é porque as pessoas realmente pensaram no assunto e estão a dizer porque entendem a tua jornada e acham que, neste momento, a Neima precisa se casar para que continue da melhor forma possível. Então não tem a ver com a Neima, não tem a ver com Neima, não tem a ver com Carlos, tem a ver com o que as pessoas no geral acham que tem que acontecer. Estudar, casar, casa, ter filhos e por aí fora. De novo, não que isso não seja importante, para mim é muito importante. Só que quero sublinhar a importância para nós homens, estou a falar dos homens, de primeiro nós estarmos a entender, ou pelo menos estarmos a buscar entender qual é a missão que nós temos, certo? Porque só assim nós havemos de conseguir também decidir com que tipo de mulher nós temos que casar. Porque se casamento é o foco, é muito difícil existir critérios que possam nos ajudar a definir se essa pessoa agrega valor ou tira. Se a pessoa nos vai deixar mais focados ou não, porque não estamos a ir para um sítio. Eu acho que isso é muito importante. E, para mim, um homem bem casado, com certeza passa a tomar decisões com um nível de percepção das coisas, com um nível de consequência, ou seja, deixa de ser inconsequente e começa a perceber mais qual é o impacto das decisões que eu tomo para as outras pessoas, porque percebe que se eu, por exemplo, subo as tarifas ou taxas ou impostos de arroz, o impacto que um outro homem vai ter na família dele é este que eu estou a viver agora, porque eu tenho 2 filhos e percebo qual é a mudança que isso traz. Então, o casamento para mim é muito, muito importante para a vida do homem e acho que quanto mais cedo houver preparação para entrar num casamento para um homem, para mim melhor ainda. Mas não é que esse seja o fim da vida, o objetivo. Eu não acho que viemos aqui para o mundo para casar, não. Percebes? Então, durante esse momento de solteirice que eu começo a contar, já a partir do momento em que temos um pouco mais de consciência na adolescência, na fase da universidade, é mesmo encontrar-se, é mesmo descobrir quem nós somos, qual é a missão, como é que nós podemos fazer dinheiro suficiente para sustentar as pessoas que nós queremos trazer para as nossas vidas e como é que podemos contribuir, qual é a nossa missão nesse mundo. Então é mesmo caminhar nessa vertente. E eu acho que é um aspecto muito importante falarmos um bocadinho sobre isso, sobre nos prepararmos enquanto estamos ali no tempo de espera. Não só tipo em termos de receber a outra pessoa, mas sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos a construir, o que nós estamos a fazer, a visão, né? Tem uma das convidadas que disse que se nem ele consegue me dizer qual é a visão, como é que eu vou estar preparada para seguir um homem que nem sequer conhece qual é a visão, onde é que estamos a chegar, para onde é que vamos, o que é que nós vamos fazer. Não torna-se complexo e acho que infelizmente também ao longo deste tempo nós também perdemos, não todas, de novo, esta sensibilidade de ter conversas sérias entre nós, jovens, homens, mulheres, porque tornou-se um tabu falar sobre isso, tipo, qual é a tua visão, o que tu queres da tua vida, porque achamos que é muito carnal, mas acho que faz parte de nós como seres humanos e pessoas que querem construir algo, né, no futuro, para depois não termos lacunas, não termos relacionamentos, casamentos, depois divórcios e etc. Então, acho que é uma questão muito importante também na parte dos homens, porque nós falamos muito para as mulheres, tipo, vamos aprender, vamos estudar, vamos melhorar, vamos ser mais uau, mas também para os homens é a mesma coisa, né? Vamos melhorar, vamos ser homens, não meninos, tomar decisões sábias, importantes, ser pessoas responsáveis. E no final, o casamento é um gift, um presente, né? E se nós estivermos bem conosco mesmo, estaremos bem com as outras pessoas, porque uma coisa que eu acredito muito é que casamento não nos completa, nós temos que aprender a ser felizes sozinhos.
E casamento é só uma adição. Uma outra pessoa é uma adição. Então, eu não vou exigir uma coisa que aquela outra pessoa não vai suprir depois, porque eu já estou completa sozinha. É um complemento. Não estou a dizer que a pessoa não é importante, mas eu aprender a lidar comigo mesma, como pessoa, a apreciar a minha pessoa, a minha presença, eu sozinha e com as outras coisas. De novo, nós estamos a ir para o lado do feminismo, mas para um lugar de autoconhecimento, de buscar crescer, e quando a pessoa chegar, estamos a caminhar juntos para um outro lugar, mas em que eu estou a dar alguma coisa à pessoa que é saudável e eu também estou a receber alguma coisa da pessoa, sem esforço e sem pressão nenhuma. Sobre nós fecharmos o nosso podcast, eu não sei se vocês têm algumas perguntas antes de eu fechar com a minha pergunta. Eu queria adicionar algo no ponto que acabaste de mencionar. Eu acho que uma das diferenças que nós vemos agora é que no tempo dos nossos pais, a conversa sobre missão, sobre propósito, não era comum, não era tão comum quanto agora. Eu acho que é importante também percebermos isso, que estamos a entrar para uma fase em que já conseguimos pensar que não é, ou seja, o objetivo não é só trazer comida para casa, não é esse o fim da vida. Então, também por estarmos nessa fase nova, se calhar deve ser por isso que não existe, ainda não temos modelos em que trazem essa questão de missão para a sociedade no geral, certo? Dificilmente vamos ver um senhor da idade dos nossos pais a dizer que mais do que tu encontrares emprego, tu precisas descobrir o que é que tu vieste fazer aqui. Não existe, eu pelo menos não vejo isso. Isso até passa a parecer imaturidade em alguns contextos, certo? Então também existe essa falta ou essa transição que nós estamos a passar, que acaba afetando esses assuntos. É novo essa questão de nós como homens termos uma missão. Primeiro, para nós graduou, encontrou emprego. E a vida é feita. Gente, aqui está tudo. Hoje não tem pergunta para os Estamos homens. prontos, estamos prontos. Vamos lá. Melhor aproveitarem, pá. Aproveitem. Não é sempre que os homens estão preparados para responder. Meu Deus. Era só isso? Eu pensei que vocês estão prontos para um relacionamento, mas Também, isso também. mas pronto. Então, a pergunta do Meller foi o que fazer quando ele já se declarou para uma mana Ok. e a mana não dá uma resposta clara, está sempre a dar voltas e ele já está cansado. Eu não sei se é do caso, Meller, mas vamos dizer que é um amigo do Meller que está assim. No meu ponto de vista, era o número 1 já te declaraste. Estragou. Brincadeira. Mas tem... Eu acho que o Milton nunca vai se declarar. O cara espera desse momento. Não, é porque eu acho que tu deves demonstrar o interesse, não assim, mas não que não devas demonstrar o interesse. Né? Mas digamos que ele tenha demonstrado interesse, eu acho que as pessoas, a moça simplesmente não está interessada. Eu acho que nós temos que aprender, temos que aceitar essa realidade. Nem toda a gente que nós queremos vai nos querer de volta. É a realidade. Agora, eu acho que aí o que nos resta em termos de dignidade, né? Aquela autoestima que te resta, tu como homem. Tu tens que aceitar, tu tens que... Olha, se tu és rejeitado, existem duas opções. Ou tu és rejeitado e perdes a tua autoestima por te humilhares, ou tu és rejeitado e pelo menos mantens a tua autoestima. Essas são as duas opções que estão na mesa. Eu acho que eu fico com a opção de pelo menos teres um amor próprio, né? E saíres de lá de cabeça erguida. E eu acho que isso se aplica também a mulheres, já agora. Há muitas manas a se humilharem demais. Eu acho que tu demonstras teu interesse, ok. Se a pessoa não está interessada, pá, é a vida. Eu tenho duas questões. Uma em específico para ti. Eu quero comentar antes de passar para a questão. Depois para vocês dois. Sim. Okay. Eu não acho que seja linear assim. De novo, quero partir do pressuposto que a pessoa não é desonesta, né? Mas acho que é preciso considerar. Aqui existem 3 opções, na verdade. Existe sim. São 2. Existe sim, existe não e existe ainda não no meio. Ok. Para mim, se a pessoa ainda está indecisa, ainda é melhor que não. Ou seja, estás quase a fazer ou a não fazer o suficiente para que a pessoa perceba que isto aqui não vai mudar. As coisas que eu acho que ele precisa melhorar não estão a melhorar, então é melhor eu sair.
Então, partindo do pressuposto que a pessoa não te quer manipular, isso tem que se analisar o histórico e por aí fora. É possível que nós tenhamos que melhorar em alguns aspectos. É possível que tenhamos que, se calhar, trabalhar melhor na nossa aparência ou trazer algo novo em quem nós somos, um tchan. Epa, por isso que eu disse no início, às vezes é um perfume. Às vezes... Mas isso é verdade. Sim. Ignorar, mas é verdade. É muito importante perceber que, de novo, sendo que a pessoa não está a tentar manipular, é que ainda existe uma janela aqui. Existe um espaço, ou existem motivos para a pessoa não ter chegado à conclusão de que não vale a pena, ou não vale a pena ter um relacionamento. Então, procurar perceber por que motivos, provavelmente ela já tenha te dito de alguma forma, e tu não estás ou a dar importância, ou não estás a conseguir trazer à tona, e se calhar nem queres mudar. Se essa for a condição, preferes sair, pode ser, mas no final das contas, essa pode ser uma mensagem para melhorarmos alguma coisa ou resolvermos alguma coisa. Tu achas que se uma moça estiver interessada e tu tens uns defeitos, tu achas que ela vai demonstrar esse desinteresse ou vai demonstrar interesse e te criticar muito? Demonstrar interesse em te criticar. E te criticar, porque pela minha experiência... criticar os teus defeitos. Exatamente. Tipo, eu estou interessada, mas tens muitos defeitos. Tens muitos defeitos. Então, o meu interesse é demonstrar, tipo, podes mudar isto, podes mudar aquilo. Neste caso, tipo, tu queres a pessoa, mas tu estás a lutar para que essa pessoa deixe os defeitos de lado para poderes. Sim. O que eu quero dizer é que se a moça realmente estiver interessada, ela vai demonstrar o interesse e depois vai te criticar pelas coisas negativas que tu tens. Tipo, essa tua roupa, por que não encontras... Vocês não ficaram ofendidos, guys? Ficaremos ofendidos, mas a pessoa demonstra interesse. Aí a pessoa demonstrou interesse. Eu acho que quando não há interesse, não é porque tua camiseta, tu não estás bem vestido. Estás a ver? Eu não acho. Eu acho que já a falta de interesse já coloca a pessoa alguma coisa no outro lado. Estás a ver? Pode ser. Entretanto, acho que aí tu estás a falar de uma conversa racional entre as duas pessoas. Ou seja, eu de fato estou interessado ou estou interessada neste caso. Ou estou a considerar de fato darmos esse passo. Mas o que me incomoda é o aspecto XYZ. Eu não acho que mulheres funcionam assim. Ou pessoas nem sempre funcionam assim. Às vezes, por isso é que ele estava a falar de dar voltas ou nós dizemos quente e frio. É porque em alguns dias a pessoa tem aquela sensação de que isto aqui vai dar certo, mas depois tu te comportas de uma forma infantil e a pessoa entende que, na verdade, esse assunto não foi resolvido. Percebes? Okay. De novo, a questão da camisa é só um exemplo muito superficial. Né? Se calhar há coisas muito profundas que fazem com que a pessoa fique um pouco com o pé atrás. E uma coisa que eu acho que é interessante falarmos de novo, que tu estavas a tocar, é neste ponto, é essa questão de cuidarmos bem de nós mesmos, porque nós parece ser uma coisa trivial, mas muitas vezes são coisas que chamam a atenção, tipo, pentear cabelo, vestir bem, Eu me recordo que eu vi num podcast que alguém dizia que não entende por que algumas pessoas, quando se convertem, antes de se converter, vestiam muito bem, tudo muito bem, depois de se converter... fica uma maninha estranha, põe umas camisas não sei o quê, umas roupas não sei o quê. Então, algumas coisas chamam a atenção. Claro, não são coisas tipo tão importantes para tu deixares de entrar num relacionamento. Mas, de forma geral, o Carlos esteve a dizer aqui para os meninos colocarem perfume, umas roupas nice, não é, Carlos? Falarem bem, saber ser, estar. Isso vale para as mulheres. Saber ser e estar, porque isso também às vezes não vou dizer repelir, para não ser uma coisa muito... Mas tira o interesse de algumas pessoas. O que tu vês, a forma como tu falas, a forma como tu te comportas. Essa questão de infantilidade. Tem pessoas que interpretam, muitas vezes, a forma de algumas pessoas de estar como infantilidade. E eu fico a pensar, tipo, eu não estaria com Kevin se ele se comporta assim. Tipo, é muito infantil. Mas se ele mudasse, talvez...
Entre vocês falam sobre essas coisas e dizem uns para os outros, bro, muda lá isto. Não podes fazer isto, fala lá assim. Em primeiro lugar, nós não ficamos a apreciar o estilo um do outro. Não ficamos a apreciar. Também porque vocês mulheres têm muito. Isso me lembra de uma coisa que acontece nas lojas de roupas, venda de roupas. Na parte dos homens, onde os homens estão a vestir, estão a experimentar roupa, tu vês muitas mulheres ali. Ok. Estás a ver as mulheres a darem instruções ou praticamente avaliarem a roupa dos homens. Enfim, eu acho que vocês costumam prestar mais atenção para essas coisas, né, que nós homens. No entanto, eu volto para o meu ponto de que eu não acredito que essa seja a principal coisa. Sim, não como principal, mas também é uma coisa que é importante. É importante, ter em certamente conta. é importante. Temos um estilo natural. Porque vocês, como homens, também são muito visuais, muito mais visuais do que as mulheres. Sim, certamente. Então, Para as mulheres. para Não para nós homens. Sim, não para as mulheres. Para as Yeah. mulheres. Yeah. E uma pergunta especificamente para ti antes de Ok, antes. nossa sessão final. Ok. Tu estavas a falar sobre tu não dirias especificamente que tu gostas da pessoa, mesmo que tu tivesses interesse na pessoa. Yeah. No meio de tudo isso, se aparece o Carlos, né? Porque tu não estás a dar um passo, estás ali a demonstrar interesse, mas não estás a dar um passo claro. Um passo claro não são sinais, um passo claro é chegar e falar. dizer, Sim, ok. tipo, pá, olha, eu tenho interesse em ti. Podíamos nos conhecer melhor, sairmos, não estou a falar de sinais, estou a falar verbalmente, comunicar isso verbalmente. Ok. E aparece o Carlos. Como tu não estás a dar um sinal claro, tu só estás ali e talvez a pessoa não queira ficar neste ciclo de parece que sim, mas tu também não estás a dar nenhum passo, aparece o Carlos. Carlos também dá os sinais dele, mas depois Carlos toma uma Fecha. atitude. Exatamente. Carlos já deu Carlos já- a mana e vazou. Carlos, yeah. Não achas que em algum momento não seria saudável tu só permaneceres na questão de não falar? Ok, aí eu acho que há diferentes exemplos. Primeiro, tem o jovem que dá sinais claros e o que não dá sinais claros. Sim. Que dá sinais, mas depois toma uma atitude. Neste caso seria o Carlos. Sempre, sempre. Eu acho que o Carlos está, no exemplo que deste, está no grupo das pessoas, dos jovens que dão um sinal claro, mas também verbaliza, diz à pessoa diretamente que está interessado. Né? No entanto, o verbalizar não é o oposto de dar sinais claros ou de não verbalizar. Eu acredito que tu podes dar sinais claros também, sem dizer à pessoa diretamente. Quais são os sinais claros? Escrever todos os dias de manhã, a paz do Senhor, irmã. Te mandar aqui os versículos todos os dias, um dia sim, um dia não. Te convidar para a festa de aniversário. Isso não Te dar presentes. Quem é irmã que dá presentes, André? Dar presentes no aniversário. Eu acho que esses são sinais muito claros. Não, agora, é verdade que existe, no exemplo que tu deste, eu acho que é uma exceção, é um caso especial em que há aí uma disputa. Né? Será? Que é um caso especial? Eu acho que é um caso especial. Em que tu aparentemente há uma disputa e caso haja dúvida, ok, eu vou verbalizar. Não é que eu nunca vá fazer isso. Né? Não é que eu acho que... Vai levar 6 meses A fazer o quê? a verbalizar, para verbalizar. Não, se for necessário, eu vou verbalizar no primeiro dia. O que acontece é que... verbalizas. Se não queres fazer... O que acontece é que se calhar eu nem gosto de ti. Aquele exemplo que o exemplo que Carlos disse, você acaba de conhecer a pessoa. Eu não vou dizer que eu gosto de ti se eu nem te conheço. Se calhar eu nem te conheço. Existem alguns, por exemplo, que vão falar com o pastor, tipo, usam o pastor como cupido, né? Para chegar à irmã, dizer à irmã que estão interessados na irmã. Se calhar você não está interessado na irmã, porque você não conhece a moça. Você nunca saiu com ela, você nunca conversou com ela por muito tempo. Se calhar você próprio não está interessado. Ainda, tá a ver? Porque você ainda não conhece a pessoa. Okay. Por isso que eu acho que não é muito sábio dizeres que estás interessado, sem conhecer a pessoa. Então, se Mas tu não estás interessado, também não podes oferecer coisas ou fazer sinais que demonstram interesse. Tu podes dizer olá para a pessoa. Vocês começam como amigos.
Vocês conversam e tu vais conhecendo a pessoa. Sim. Mas se aí calhar- também tu não pode dar muito. Aí também é uma limitação. Porque isso quer dizer que tu demonstras interesse, não verbalizando, Sim. mas através de algumas ações. Mas mesmo em meio a essas ações, tu pode não ter interesse na pessoa, mas gerar um sentimento numa outra pessoa por causa das coisas que tu fazes pela outra pessoa. Sim, eu acho que por isso que eu prefiro até as ações, porque é algo mais gradual. Nem tu começas dizendo olá para a pessoa, vocês vão conversando. Digamos que, por exemplo, acredites que ok, vocês não são compatíveis um pelo outro. Vocês terminam aí nas conversas, não chegaram nos presentes. Acho que esse ponto é muito bom. Ou seja, nós também temos que perceber que se nós não estamos interessados ainda, há coisas que nós não podemos fazer ainda. Yeah. Há sinais que não podemos dar ainda. Há coisas que, a partir do momento que nós já estamos a fazer, estamos claramente a transmitir ou a vontade de cuidar mais da pessoa, de agradar mais a pessoa e que vai culminar com essa verbalização no sentido de se dar um passo posterior. Então, concordo que tem que existir aqui um meio termo. Se não estás interessado ainda, há coisas que Não dá para fazer. não vale a pena tocar. Uma última pergunta para nós fecharmos. Qual é a linha, o limite entre a amizade e depois o interesse? Entre pessoas do sexo oposto. Porque às vezes há algumas coisas que parecem relacionamentos, mas só são amizades. Vocês definem alguma linha específica para isso com alguém do sexo oposto? Porque eu queria que vocês tenham amigas do sexo feminino. Então, como vocês colocam esse... Não é necessariamente uma barreira, mas salvaguardar a amizade para não transcender ou não transparecer uma coisa que não é. Ok. Eu tenho algumas coisas que eu tento não fazer. Obviamente que dependendo de quanto tempo as duas pessoas estão num relacionamento, são amigas, existem parâmetros diferentes. Se é alguém que normalmente, ou seja, se é alguém que tu conheceste há pouco tempo, penso que há muito mais limitações em termos de espaço físico, se vocês vão ficar sozinhos por muito tempo, contacto, se vocês vão falar a partir das 22, 23, e e situações que podem criar espaço para que se desenvolvam sentimentos. Se é uma amizade muito antiga e já se ultrapassou essa possibilidade de desenvolver-se um sentimento, eu acho que é muito mais fácil gerir o dia a dia de uma relação de amizade com uma mulher como se estivesse a ser com um homem. Percebe? Agora, outra coisa que eu acho que nós temos que ser honestos conosco mesmos é perceber qual é... Porque, no final das contas, nós temos tipos de pessoas. Há pessoas que nos atraem mais do que as outras. E se nós entendemos que isto aqui, a chance de nos encontrarmos numa situação em que eu já não estou a conseguir controlar a minha vontade ou necessidade ou desejo de estar com essa pessoa, ou porque estou num outro relacionamento, ou porque não me sinto pronto para entrar num relacionamento, acho que temos que conseguir também dizer ou estabelecer esse limite com base nisso. Se tu sentes que as baixinhas te atraem, meu irmão, evita. Evita estar em situações em que aquilo vai entrar em ação na tua cabeça, no teu coração. Mas, As baixinhas são muito fofas. Eu acho que o Carlos respondeu. O quê? Eu acho que ele deu a resposta toda. Ele respondeu tudo. Certamente que depende do tipo da intimidade que vocês têm, né? E, no entanto, nós temos de ser muito cautelosos com as mulheres que nós achamos atraentes, né? E interessantes também, tipo, no sentido intelectual, né? Se tu te encontras a conversar 2 horas com alguém sem parar, frequentemente, Sim. né? Eu acho que isso
se tu estiveres num relacionamento com uma outra pessoa, isso pode ser um problema. Isso já está errado. Estás a ver? Então, então tem isso. Mas pronto, podes continuar a conversar 2 horas com alguém. Esses são os tipos de relacionamentos, de amizades que quando começas a namorar já tens que cortar. Ou tens que... Sim. Se tu começas Eu acho que a- depende, por isso que eu coloquei a questão tempo. Pelo menos para mim, amizades que eu tenho há muito tempo, em que já está claro para nós os dois que é amizade que vai se calhar além dos limites da própria amizade. Não, Como não se fosse teria, um irmão, como se fosse uma irmã, sim, como se fosse uma irmã. Eu acho que há muito mais espaço para eu falar com a pessoa, obviamente que não todos os dias, né? Mas 2, 3 horas porque existe um assunto ou porque simplesmente estamos a colocar a conversa em dia. Então, para mim, importa muito qual é o espaço ou o chão que eu estou a pisar. Ok. E a tua parceira? E para mim, a parceira também tem que estar, e é um Tem que bom estar ponto, a aberta a parceira isso. também tem que estar confortável o suficiente e ciente o suficiente de que esses dois são. Se essas pessoas tivessem que namorar, já teria acontecido em 2010, 12. Então, não ver motivos para ou sentir ciúmes ou sentir que estão a ultrapassar os limites, mas não que não tenham que haver cuidados mesmo nessas situações, né? Yeah. Muito obrigada, Carlos e Milton, pela vossa presença. Queria que vocês deixassem últimas considerações ou conselhos para os nossos solteiros de plantão, para os homens e para as mulheres que estão a assistir-nos, aos vossos últimos pensamentos também sobre o tema e também qual é a importância de nós falarmos sobre essas coisas, né? Sem tabus, porque é isso que nós queremos trazer para todos que estão a assistir-nos. São temas que fala-se em conferências ou workshops, mas ninguém fala de forma profunda. Então, como resultado, estamos a ver o que estamos a ver, né? Pessoas a entrarem em relacionamentos não saudáveis, outras pessoas a viverem esse tempo de forma errada, que podiam estar a usar muito melhor esse tempo de espera de novo, para fazer coisas mais construtivas, se encontrarem a sua identidade em Cristo e fazerem muitas outras coisas. Então, vossos últimos pensamentos, últimos conselhos para Ok. quem está a assistir-nos. Eu vou falar para os homens em particular. Para as meninas, vejam um podcast anterior. Para os homens, em primeiro lugar, eu acho que o casamento não é o que define o homem, né? Existe um propósito, nós temos talentos, nós temos habilidades que Deus nos deu. Eu acredito que devemos trabalhar nisso. Estás a ver? Devemos trabalhar nas nossas paixões. Dei o exemplo de Adão. Então, eu acho que é algo que devemos fazer. Existe um outro ponto que é o de, por estarmos solteiros, eu acredito que a maior batalha de todo homem cristão solteiro é de manter pureza sexual. Yeah. Yeah. Se calhar é algo que não falamos muito aqui. O meu conselho quanto a isso, eu gostaria que me dissessem isso, é que existe um tempo da nossa vida em que nós podemos estar a ser bombardeados por pensamentos, por desejos, por imagens, e aquilo parece uma tentação eterna, mas aquilo tem um tempo, Yeah. percebes? Não é uma luta eterna. Existe variação no nosso próprio desejo durante a nossa vida. No entanto, naquele momento nós pensamos que minha batalha Yes. para manter-me puro será esta, nesse nível, nessa intensidade e para sempre, que pode ser algo muito desgastante, muito desmotivador. No entanto, primeiro esse desejo não estará na mesma intensidade por toda a vida, e depois isso vai terminar ou em casamento ou na tua morte. Mas em algum momento isso tem um fim, né? E graças a Deus temos o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra essas tentações. Então eu aconselho, é uma luta, é uma batalha, e é para que sejamos fortes, né? Os desejos deste mundo não faz sentido trocarmos a Deus para satisfazer as vontades deste mundo. Por mais que tenhamos
satisfaçamos os nossos desejos sexuais por 80 anos. Aqui em Moçambique a expectativa de vida é de cerca de 60 anos. Por mais que façamos isso por 60 anos, se no final do dia vivemos uma eternidade separados de Deus, no inferno, em sofrimento, em angústia, não valeu a pena. Né? As mulheres mais atraentes do mundo, não terá valido a pena. Agora imagina pelas pelas mentes. Mas essa última parte foi uma brincadeira. Mas é uma batalha, mas temos que ser fortes. Yeah. Eu acho que vou pegar o gancho do Milton e dizer que este ponto até nem é uma questão só que nós cristãos ou que os cristãos, que é importante só para os cristãos, porque muitas vezes nós tentamos sair disso, mas eu percebo que as redes sociais são um grande precursor dessa tentação que vai se alimentando no dia a dia. As coisas que nós vemos lá e o algoritmo escolhe nos mostrar cada vez mais, com certeza tornam a vida, essa parte da vida mais difícil. Não só a questão de sexualidade, mas as prioridades ou os pontos que são essenciais quando nós estamos a pensar em entrar num relacionamento. Esquecemos as coisas importantes porque passamos a priorizar as coisas mais superficiais e mais atraentes. Os ambientes que nós estamos, a forma como lidamos com o álcool no geral, o ambiente que nos rodeia, os outros homens com os quais nós conversamos, fazem muita diferença nessa luta, não só contra as partes mais da sexualidade, mas para o casamento em si, a forma como nós entramos num casamento. E para finalizar, eu acho que ficou claro aqui com a Neima que existe uma mágoa muito grande no lado das mulheres. Existe uma expectativa muito grande que não está a ser cumprida ou satisfeita, e em grande parte, é porque nós precisamos melhorar. Uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido na adolescência é que muito mais do que tentar fazer as armadilhas ou as coisas que fazíamos na altura para tentar conquistar uma mulher, as pitas que nós tínhamos naquela altura, era trabalhar em mim mesmo. Era tentar descobrir o que é que eu tenho de valor, tentar perceber para onde é que eu estou a ir. E realmente investir, estudar no sentido de investigar, buscar, colocar a mente em algo importante, conseguir ou carregar um fardo na sociedade. E de forma interessante ou não, automaticamente o interesse das mulheres já volta, também aumentam, porque existe aí um homem de valor. Então, para mim, é muito mais importante nós nos tornarmos num homem de valor e as outras coisas serão adicionadas. Amen. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Estimei bastante, apesar de não ter sido fácil convencer estes jovens maravilhosos, celebridades, a estarem conosco hoje. Mas foi muito bom ter essa conversa convosco. E, Carlos, muito obrigado. Carlos tem um livro. Entre na página do Carlos. Milton também faz uns conteúdos muito nice. Eu acho que vocês deviam acompanhar estes dois homens solteiros. O Milton está solteiro, já disse que não gosta quando as mulheres vão atrás dele. Então demonstrem de forma correta ele está solteiro. O Carlos está solteiro. Estou a descobrir. Não sei, né? Mas não tenham vergonha. Só não ofereçam bolos. Eu gosto de bolos. Mas não tens intenção, então não vale a pena. Não, pode ser generosidade, pode mandar aí os bolos. Vamos acabar essa conversa. Então, muito obrigada pela vossa presença. Comprem o livro do Carlos e visitem os canais dele. Vamos colocar aqui embaixo para acompanhar um bocadinho do trabalho que eles fazem. Eles fazem coisas muito nice. O Milton também, eu vi alguns vídeos que tu estás a fazer na universidade com as placas, né? Então, são ideias muito interessantes, coisas muito edificantes. Então, não deixem de acompanhá-los e não deixem de acompanhar os nossos episódios anteriores para entender este episódio. Não tem como entender este episódio sem assistir o outro. Os outros. Então, por favor, assistam os nossos episódios. Nos vemos no próximo episódio desta temporada de Solteirice e Identidade.
E manas, não ofereçam bolos. Não é isso que eu, não é isso que eu Não disse. só ao Milton. Manos, faz favor, também não aceitem presentes se vocês não estão interessados. Vamos evitar a defraudação um do outro, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.